Quero começar mais ou menos assim, ó. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo. Santo, santo, santo és o Senhor. Vamos exaltar ao nosso Rei. Deus, Deus, sempre Deus. Deus está em tudo quanto é parte. Nos quatro cantos desse mundo, até os confins da terra. É só você crer, é só você clamar, que você terá o seu pedido atendido. Eu vou ser sincero para você. A minha maior satisfação é falar de Deus, pregar as suas boas novas. E eu tenho a certeza de que, cara, tudo aquilo que eu peço ao nosso Senhor, Ele fica atento, com seus ouvidos inclinados, e Ele ouve o meu clamor, e todos os dias eu recebo a resposta de que os meus pedidos estão sendo atendidos. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e seus ouvidos estão atentos para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Então, cara, é Deus de perto e não de longe. Esse hino fala tudo aquilo que a gente procura em Deus, porque Deus está sempre atento a ouvir o nosso clamor, as nossas súplicas. E a resposta vem. E tudo que eu tenho pedido ao meu Pai, eu tenho recebido. Cara, todos os dias me vem a resposta de que o meu pedido está sendo atendido e o nosso Senhor está trabalhando pela nação, não só brasileira, mas de todo o universo. Eu não peço só para gente que praticamente somos uma família, né? O Brasil é uma família, cara, é uma grande família, porque quando você constitui um continente, quando você povoa todo um continente, se torna uma família. Você pode ir para vários estados que você está dentro da sua casa. Aquelas pessoas ali não lhe é estranha. Por mais que possa parecer, você pode visitar o Brasil inteiro, que é como se você estivesse dentro da sua própria casa. Então, nós somos uma família, mas nós não devemos orar só pela família, nós devemos orar pelo que Deus tem de melhor, que são os nossos irmãos que estão divididos. Deus dividiu o globo terrestre para cada um dos povos assentarem a sua casa. Quando eu falo a sua casa, são os seus países, cara. Tipo assim, o mundo é dividido em países, cada um com seu terreno. Cada país é um terreno, e cada casa representa a separação que Deus separou, cara, as línguas. Deus separou os povos para que para que eles não falassem a mesma língua, porque a verdade é essa: quando você fala a mesma língua, você unifica os pensamentos, você vai de acordo com o que mais ou menos está acontecendo. Por exemplo, as pessoas, elas seguem uma mídia que vamos falar de corrupção, vamos falar de Brasília, aí fala de Brasília, vamos falar do coronavírus, aí todo mundo fala do coronavírus, então fica todo mundo falando a mesma língua. Vamos falar da vacinação, vamos falar de pessoas que geram notícia, que na verdade não geram notícia, porque famoso para mim é um só, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai continuar sendo. E se eu falar de cantores famosos, eu vou falar de levitas. Se eu falar de mulheres famosas, eu vou falar de Madalena, eu vou falar, cara, de personagens bíblicos, da irmã de Marta. Era Marta e Maria. Então, cara, vou falar, cara, na mãe de Jesus, que são pessoas que marcaram
e que marcam até hoje a história. E que quando você fala de pessoas que realmente marcaram essa terra, você tem que falar desses personagens que estão presentes e vai continuar presente. Porque assim, ó, Deus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, é atual, é o livro mais atual do mundo, é a Bíblia. Como eu já recitei aqui nas minhas postagens, porque, cara, até mesmo as leis são baseadas na Bíblia. As leis que você vive no dia a dia, elas são baseadas na Bíblia. É o livro de direito mais atual do mundo. Já tentaram de diversas vezes acabar com a Bíblia, mas nunca conseguiram e nem vão conseguir, porque, cara, é milênios e milênios, pelos séculos dos séculos, a palavra vai continuar. Eu vou passar, mas vai vir um que vai assumir o meu lugar e vai continuar proclamando a palavra de Deus. Vai continuar fazendo a lei da semeadura, que é semear a palavra e falar de salvação. Quando nós falamos de salvação, nós estamos fazendo a vontade do Pai, porque você sabe qual era a maior tristeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? As pessoas falam de Jesus, mas as pessoas não falam da tristeza de Jesus. Jesus se sentia triste porque ele sabia que por mais que ele pregasse o Evangelho, por mais que ele mostrasse o caminho, as pessoas e os povos iam se dividir. E isso doía continuamente dentro do nosso Senhor, cara. Era a via dolorosa dele, ele pensar, pô, eu faço o meu melhor para salvar essas pessoas, mas elas continuam se corrompendo, elas continuam adorando deuses que não são o verdadeiro Deus. Elas continuam sendo ludibriadas pelo mal, por Lúcifer. E isso machucava muito Jesus, machucava. Imagina você vir ao mundo com uma missão de salvar salvar a todos e por mais que você se dedique, por mais que você faça por essas pessoas, por mais que você faça, você não é reconhecido. Tinha pessoas que julgavam Jesus, cara, tipo assim, ó, de uma maneira sórdida. Eles preferiam fechar os olhos para a verdade do que acatar o verdadeiro evangelho, acatar a verdade e dar valor àquele homem que estava ali para salvar as suas vidas. Então, era a via dolorosa de Jesus, é quando ele ficava sozinho, que ele ia orar pelo Pai e isso pesava nele, ele chorava. Então, cara, até hoje, porque o cara que prega o verdadeiro evangelho, quem prega o verdadeiro evangelho, ele sente as dores das pessoas, dos doentes, dos aflitos, ele sente as dores da humanidade, porque quando ele está em Deus, ele sente até o clamor das almas, ele ouve as pessoas orando, e que o pedido dessas orações ficam no seu ouvido. Ele sabe quando tem pessoas orando, ele sabe quando tem pessoas necessitando de um socorro. Deus sabe quando a pessoa está necessitando de um socorro. Ele ouve vozes da oração, porque quando a oração ela é feita de todo o seu coração, de toda a sua sinceridade, ela atenta aos ouvidos de Deus, ela chega até os ouvidos de Deus. Ela chega como se tivesse uma igreja lotada de pessoas conversando, mas aquilo ali é a oração que está chegando aos ouvidos do nosso Senhor. Porque a oração sincera, ela chega até a Deus. Pode anota isso aí. Se você orar com fé e orar com toda sinceridade e clamar a Deus, tenha certeza que Ele ouve as suas orações. Então Jesus sentia esse peso. Jesus, cara, ele fez acontecer, ele fez história, mas ele não gostava de fama. O nosso Senhor não gostava de ser famoso. Ele curava as pessoas e ele tinha medo de que aquelas pessoas espalhassem a notícia de que ele estava fazendo milagre, que ele curava doenças impossíveis
aos olhos humanos de ser curado. Ele tinha receio de que as pessoas saíssem espalhando o nome dele. Então, Jesus não gostava de aparecer. Ele não gostava de se divulgar como as pessoas fazem hoje em dia, que as pessoas fazem e puxam para si, como se elas fossem poderosas e que o poder que emana dela é um poder próprio e que todos devem adorar a ela. Você vê as pessoas que... Vê a igreja que não cita o nome de Jesus, não fala de Deus, não fala de Deus. Fala da igreja, fala de prosperidade, fala disso e daquilo, mas não falam de Deus. Agora, quando Deus cobra, quando Deus começa a cobrar, eles passam a falar de Deus, porque eles sabem que Deus está cobrando. Então, para que eles saiam bem na foto, saiam bem na mídia, eles começam a pregar a palavra de Deus. Mas quando eles se sentem livres de proclamar o nome do nosso Senhor, tenha certeza que eles tiram fora a verdadeira palavra e ficam falando de prosperidade, disso e daquilo, e vivendo no mundo da mentira e atraindo as pessoas para dentro daquele reduto de perdição, porque é um reduto de perdição, um lugar que tem mais intenções em fazer dinheiro, é um reduto de perdições. Jesus não aceitava, por isso que Jesus entrou em Jerusalém e começou a jogar banca para o alto, quebrar as bancas que estavam dentro de Jerusalém, porque estava dentro do templo do nosso Senhor, estava dentro do templo, e ele não aceitava a corrupção nas igrejas. Então você via ali que os sacerdotes apoiavam a venda, as barganhas disso, daquilo, e Jesus nunca aceitou corrupção, Ele não aceita que as pessoas vivam nesse mundo de mentira e iludindo as outras. E hoje o que você vê mais nas igrejas são isso, as pessoas não louvando a Deus, não pregando a palavra, mas falando de prosperidade, falando disso e daquilo, e como se a casa de Deus fosse uma negociata. Você traz o dízimo que você será abençoado. E não é esse o verdadeiro evangelho genuíno que o nosso Senhor pregava. Jesus, ele era um homem simples, mas de palavras que eu vou falar para você. Ele tinha a palavra direta, Jesus tinha a palavra direta, ele sabia conquistar as pessoas, ele sabia dizer as palavras exatas que tocavam no seu coração, e as palavras que até hoje as pessoas tentam pronunciar, tentam se igualar a ele, mas é impossível você se igualar ao mestre. A gente procura ser parecido, porque nós temos que ser parecido com Jesus, no modo de falar, no jeito de agir. Nós tentamos ao máximo se parecer com ele, mas é impossível você parecer com um homem que tinha a palavra de tudo. Ele sabia tudo, cara, tudo que fosse ligado à nossa vida, e que a grande verdade de tudo ele tinha para poder dizer para você. Ele tinha a palavra que é a palavra de salvação, é a palavra de Deus. Então, se você ver, cara, se você ler a Bíblia, você vai ficar encantado, você fica encantado. Como é que um homem pode ter palavras tão lindas que não foram ditas por outros homens? Hoje em dia você vê pessoas falando em formas diferentes, mas são palavras comuns, cara, palavras que todo mundo diz, todo mundo se torna repetitivo, entendeu? Todo mundo fala uma parada que é atrativo, mas assim, é como se fosse... Virou moda todo mundo falar coisas que o outro pronuncia, mas Jesus não. Jesus tinha as palavras que ninguém conseguia pronunciar. As parábolas dele, vamos falar assim, em parábolas.